tudo bem? O meu nome é Fernanda e eu sou professora dos alunos do primeiro ano. E eu estou aqui hoje para contar para vocês que nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o nosso estado, o estado de Minas Gerais, porque ele está comemorando 300 anos. Eu preparei esse material para mostrar para vocês um pouquinho do que nós vamos ver durante todos esses dias. Vamos nessa? Nosso estado comemora este ano seu 300º aniversário. Quantos anos que ele está fazendo? 300 anos. É muita velhinha no bolo do estado, não é, gente? E a Secretaria de Educação do Estado preparou para vocês um pet especial, que é o pet comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais. Aqui nesse inicinho, fala um pouquinho sobre o que vocês vão estudar, como a nossa história, a nossa cultura, o nosso folclore, e vocês vão poder contar um pouquinho do que vocês sabem. E o mais importante, a gente vai fazer essa longa viagem até chegar aqui, no nosso município, na nossa cidade, que é a cidade de Bom Despacho. Mas, antes de passar para tudo isso, vamos nos localizar? Onde é que nós estamos? Vocês estão vendo aqui no mapa? Esse daqui é o nosso Brasil, com todos os seus 26 estados. E aí, em vermelhinho, é o estado de Minas Gerais, que está localizado numa região que a gente chama de região sudeste. E o nosso estado, gente, olha ali, tem 853 municípios. É o estado que tem mais municípios no país inteiro. E olha que número enorme para representar a nossa extensão territorial. 528.522,122 quilômetros quadrados. É muito, muito grande. E é nesse estado de Minas Gerais, que é esse pedacinho vermelho do mapa do Brasil, que está localizado o nosso município. Olha lá, aqui, gente, nesse pontinho vermelho no mapa de Minas Gerais, está localizado o nosso município, que é o município de Bom Despacho. Minas Gerais nasce em berço de ouro. Vocês já escutaram essa expressão antes? Nossa, mas aquele ali nasceu em berço de ouro. O que será que isso quer dizer? Vou contar para vocês. Berço de ouro, gente, é quando tem muita riqueza. E o estado de Minas Gerais, realmente, no início, era o mais rico de todos. Por conta de quê? Por conta do ouro. E como que eles descobriram isso? Os desbravamentos dessas terras onde está localizado Minas Gerais foi feito por um pessoal que se embrenhava no meio do mato, que se chamavam bandeirantes. E eles saíam, né, em busca do que eles tinham para conquistar no nosso país, que era o Brasil, que tinha sido acabado de ser descoberto. E foi lá por volta do século XVI, por meio dos trabalhos desses bandeirantes, que estavam em busca de ouros e outras pedras preciosas, que eles encontraram Minas Gerais. Uma das primeiras cidades, né, um dos primeiros locais que eles descobriram esse mineral tão precioso que é o ouro, foi na região que nós conhecemos hoje como a região de Ouro Preto. E vamos falar um pouquinho mais dessa cidade para vocês. Há muito tempo, a mineração ela foi a principal atividade econômica do estado. O que é isso? É a única coisa que fazia o dinheiro girar era a mineração. E aqui nessa foto vocês podem ver o trabalho escravo dos negros que eram trazidos, né, de forma obrigados da África a trabalhar aqui no nosso país. Eles eram vendidos como mercadorias e não recebiam seus salários. Então, o trabalho escravo ele foi uma mão de obra importantíssima nesta época. Eram eles que mineravam, que peneiravam o ouro dos rios. E a gente tem muito, muito na nossa cultura, no nosso modo de vida, desses escravos que foram trazidos para cá. É a nossa descendência histórica, faz parte do que nós somos hoje. E aí, nessa imagem, vocês podem ver
o trabalho deles nessa extração desses minerais, que eram o ouro, a prata, o cobre, depois veio o diamante e outros minerais importantes. Aqui a gente pode ver um pouquinho mais da cidade de Ouro Preto através dessa foto. Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de passear lá antes. Agora, né, ninguém está passeando para lugar nenhum com esse negócio de coronavírus, mas um dia vocês vão poder conhecer de pertinho essa cidade maravilhosa. E vocês também podem fazer uma viagem através da internet, pesquisando fotos, vídeos, e vocês vão ver um pouquinho mais disso aqui para frente. Mas Ouro Preto, gente, é uma cidade cheia de morro. E até hoje tem umas minas que eram onde eles entravam, igual em desenho animado mesmo, para poder encontrar o ouro. E ela está localizada na região central de Minas Gerais. E, gente, prestem atenção nesse dado que é muito importante. É algo assim, para todo mineiro se orgulhar. Ouro Preto é considerada a cidade que tem a maior concentração de arquitetura e arte do período colonial no Brasil. E ele é protegido pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, ele cuida para que eles não destruam as igrejas, não destruam os casarões antigos, essas minas, tudo é muito protegido. E Ouro Preto antes era chamado de Vila Rica, e essa cidade era mas tão importante que ela foi até a capital do nosso estado. Era lá que as pessoas chegavam, tinha comércio, era uma loucura danada, durante muito tempo. Só depois, em 1823, lá depois, nem foi em 1823 não, foi bem mais pra frente, que Belo Horizonte passou a ser a nossa capital. E isso foi uma questão de localização, porque estava numa região mais central, Ouro Preto já era de difícil acesso, e etc. Mas essa é ou não é uma cidade muito importante, gente? Ai, lá é lindo. Olhem só essa foto com essas montanhas, muito maravilhoso. Só que o ouro não durou para sempre, né, gente? Não tinha como eles continuar tirando o ouro da terra mais. Quando o ouro foi acabando e eles precisaram descobrir outras atividades econômicas para gerar dinheiro e trabalho, veio o café. E durante muito tempo, a partir do início do século XIX, o café ele se transformou na principal atividade econômica do nosso estado. E até hoje existem várias cidades com plantações de café. E o café, gente, o café de Minas, ele é enviado para o mundo inteiro, porque esse cafezinho coado é o mais gostoso que tem. E isso foi importante porque ajudou o nosso estado a se desenvolver. Eles começaram a construir trens, as ferrovias, as estradas. Foi o que deu assim um avanço, fez a coisa se modernizar. Mas essa linha histórica a gente vai ver um pouquinho aqui. Siderúrgicas, modernização e indústria. Não só de agricultura, não só de ouro, nosso estado pôde viver por tanto tempo. A partir da década de 1930, eles começaram a utilizar os recursos minerais e lógico, né, gente, que eles iam aproveitar o pó de minério e tudo mais, e eles criaram as siderúrgicas, que é o que transforma esse mineral em ferro. E até hoje é uma das principais atividades econômicas que nós temos. Na década de 1950, eles pararam de importar muitas coisas, vários produtos, e começaram a produzir aqui mesmo. É onde começou a se desenvolver as fábricas, as indústrias. E na década de 1970, foi se concentrando cada vez mais e a nossa indústria ela começou a ficar um pouco diversificada. E eu coloquei aqui para vocês as fotos destas três. A da siderúrgica, da indústria, né, onde eles produzem diversas coisas. E eu coloquei aqui também esta foto de uma montadora de carros, que a gente tem uma das maiores montadoras de carro no Brasil, fica aqui no nosso estado de Minas Gerais. O nosso estado, bem como o Brasil e outros estados, tem os seus símbolos oficiais,
que são textos visuais ou imaginéticos, ou seja, são compostos de formas e textos que são eleitos em determinado momento para representar os elementos significativos da história de determinado grupo. E a nossa bandeira, nossa linda bandeira e o nosso brasão, eles também foram feitos assim, porque aqui não é diferente. A bandeira e o brasão de Minas possuem imagens e textos que nos fazem pensar na história de Minas Gerais, em nossas memórias, além de elementos culturais, econômicos, políticos e sociais que atravessaram tempos e tempos de história. Aí, nessa foto, vocês podem ver a nossa bandeira estirada sobre uma montanha e logo assim, em seguida, a gente vê esse mar de Minas, que é um mar de montanhas, que a gente também, o nosso estado também recebe esse apelido carinhoso. É ou não é uma bandeira maravilhosa que eu amo? A nossa bandeira é branca com um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo com todos os lados iguais, vermelho, e fica bem no centro. E ela tem esse contorno com essa expressão, libertas que seratamen, que significa liberdade ainda que tardia. E ela foi inspirada num verso de um poema de um poeta romano chamado Virgílio. A liberdade que, embora tardia, olhou-me. E isso, gente, a história dessa bandeira começou lá na época dos Inconfidentes Mineiros, que queriam a liberdade do nosso país, queriam se livrar das garras de Portugal, que estavam levando todas as nossas riquezas embora. Então, uma liberdade que, mesmo vindo tarde, ela ia chegar. E ela, de fato, chegou. E em 1963 foi regulamentada e ela se tornou a nossa bandeira, o nosso símbolo. E ela é uma bandeira muito bonita que está aí representada para vocês. E nós temos também o nosso brasão. O brasão ele é um símbolo oficial, ele é utilizado em documentos oficiais e tudo mais. E a oficialização do brasão de Minas Gerais foi datado de 1891. Ó, antes da data da bandeira. E ele apresenta elementos relacionados à mineração. A gente vai ver ali logo no centro da estrelinha o lampião e as ferramentas da mineração do ouro. Representa também as lutas pela liberdade, a tradição agricultora do estado à época da oficialização. Olha lá os galinhos de café e também os galinhos de fumo, né, gente, que é utilizado para poder fazer o fuminho do cigarro. Além da estrela de 5 pontas, representando o pertencimento de Minas Gerais à União Federativa, que é o Brasil, que tem essa estrela também em seu brasão. Ficaram curiosos com a história do nosso estado, do nosso município e tudo mais? Minas Gerais dizem que quem te conhece não esquece jamais. E é verdade, porque nós temos muita coisa gostosa, muita coisa linda, uma agricultura maravilhosa, com diversas plantas, com uma fauna e uma flora riquíssima, com o nosso cerrado, com paisagens maravilhosas. A gente tem o povo mineiro, que é super acolhedor, com o nosso jeitinho único de falar. Nós temos a culinária com o nosso pão de queijo, com a feijoada, com o feijão tropeiro, que é tudo tão delicioso. O nosso artesanato, como essa namoradeira na janela, as coisas que são feitas de pedra-sabão, as coisas, os bordados. E além disso tudo, as paisagens, né, gente? É muita coisa. É muito trem que vocês vão aprender. E vocês vão ver tudo isso nos próximos vídeos que as outras professoras irão mandando para vocês. Vocês vão ver coisas sobre as principais atividades econômicas do nosso estado, a nossa cultura, diversidade e a nossa população. Então, é muito trem bom que vocês vão estudar. Muito obrigada por ter assistido esse videozinho até o final e vamos lá aprender mais?